Pode parecer estranho, mas a personalidade do Joel não é tão incomum assim quanto parece. Eu sei, não tem tanto sociopata / psicopata por aí. E fica tranquilo, às vezes você tem a personalidade do Joel e não sabe disso. Então é interessante você prestar atenção nesse vídeo para você ficar alerta sobre alguns pontos que podem te ajudar a não ser como o Joel. É lógico que você não vai matar ninguém, mas às vezes você tem um amigo ou até mesmo você que passa pelos mesmos problemas que ele. E nesse vídeo aqui, que é uma análise da personalidade segundo o Enneagrama, você vai entender melhor um pouquinho sobre você e quem que é de fato e por que o Joel faz o que ele faz. Então, fica por aí. Oi, eu sou Arilson Rodrigues, eu sou terapeuta integrativo e especialista em Enneagrama, e aqui nesse vídeo com você, nesse canal, a gente é crítico cego dessa vida. E de crítico a gente vai ter que ser bastante com o Joel, porque, meu amigo, que personagem é esse? Eu sei, você pode estar com as memórias da terceira temporada, é terceira ou quarta essa? Eu não sei, a temporada que lançou recentemente. Como eu estou, eu quase não lembro tanto do Joel na primeira temporada, por isso que eu tive que fazer uma leve pesquisada para entender melhor como que ele era em relação a cada relacionamento que ele estava participando. Então, o que você precisa entender aqui? O Joel, a parte dominante, a parte animal dele, a parte obcecada dele, ela não é derivada da personalidade dele, mas sim dos seus instintos. Pois é, naquele episódio, aquilo é muito interessante, né? Naquele episódio em que ele vai na selva com os outros homens lá da cidadezinha dos ricos, ele entra em contato com esse instinto novamente, mas de uma forma diferente. Vamos segmentar esse vídeo aqui para você entender. Eu quero falar primeiro sobre os instintos dentro do Enneagrama, para você entender essa parte, que pode ter em você, obviamente, então fica ligado. E depois eu quero falar justamente da personalidade dele e depois dos movimentos que ela faz. Vamos lá, para você que não conhece, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento dividida em 9 personalidades, não só isso, porque ele é variado em subtipos, flechas, asas, caminhos, níveis de desenvolvimento. É muita bagagem para estudar Enneagrama, então não fica só nisso, obviamente. Vai atrás de entender um pouquinho mais sobre você. Tem vídeos maravilhosos aqui no YouTube, então vamos lá. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento e através dele a gente vai tentar puxar a personalidade do Joel para ver se você tem a mesma personalidade que ele e os pontos que você deve trabalhar, se você tem. Mas antes da gente falar sobre personalidade, você precisa entender uma coisinha. Instintos. Enneagrama é instintos, cara. Instintos é algo que a gente constrói antes mesmo da nossa personalidade. É algo animal, cara. Então, assim, nós temos 3 instintos. O primeiro deles é o autopreservação, você se preservar, você olhar para si antes de olhar para o outro, você se preocupar com bens materiais, segurança, saúde. Em níveis excessíveis, esse instinto domina você e quando ele te domina, você fica obcecado com essa área da vida. O segundo instinto é o sexual, que significa você com uma relação com outra pessoa. Ele não tem a ver com sexo, exatamente sexo, mas como ele dita a relação, é de se imaginar isso, é normal se imaginar isso. Ele representa vigor, ele representa competitividade, ele representa sangue nos olhos quando você vai fazer alguma coisa. E geralmente, na verdade, eu diria que sempre é voltada para uma questão em específica. O instinto sexual, ele é específico, beleza? E temos também o instinto social. O instinto social tem a ver com o grupo, tem a ver com a manada, com a tribo, com o clã. Então você vai estar sempre protegendo o grupo ou, de certa forma, se comunicando e se preocupando com o grupo. O grupo é o seu primeiro plano. Quando você vai fazer um projeto com alguém, ou melhor, para você ou para alguém, você precisa sempre fazer para o grupo. É sempre o grupo, é sempre o grupo. Deixando isso claro, de certa forma, que eu estou dando só uma pinçada para esse vídeo não ficar tão longo, mas deixando isso claro, temos 3 instintos. Logo de cara, qual que você acha que é o teu? Isso é uma pergunta boa para você fazer. E qual você acha que domina a tua vida? Porque, por exemplo, o instinto social, ele faz com que você necessite do reconhecimento do seu grupo ou das pessoas. Mas você tem capacidades mais adaptativas dentro do teu meio. Então tem lado bom, tem lado ruim. Aqui nesse caso, no caso do Joel, é óbvio que o instinto dominante dele, que está fudendo a vida dele,
ou de certa forma é o que motiva ele a viver, é o sexual. O sexual do Joel é muito dominante e é por conta dessa questão que ele é obsessivo, que ele é competitivo em relação aos outros homens, né? E as mulheres no qual ele persegue. Então essa área dele sexual, ela dita muito do que a gente vê em Yu. Isso que é interessante você observar na tua vida. Se você tem esse instinto, se você é aquela pessoa que chega numa festa, chega num grupo, você nunca conversa com todo mundo, você fica lá grudada em uma pessoa e fica ancorada naquela pessoa, não deixando ela fazer o que ela quer, porque você tá lá, você quer sugar aquela pessoa, você quer aquela pessoa só pra você. Você quer aquela pessoa só pra você, as outras pessoas não podem ter o acesso àquela pessoa. Isso é um instinto sexual dominando a sua vida. Tu tem que abaixar a bola, tu tem que equilibrar um pouquinho isso. E uma boa forma de fazer isso é olhar para os outros instintos. Geralmente nós temos um instinto dominante e um reprimido. No caso do Joel, se eu não me engano, o instinto dele reprimido, na minha visão, seria a autopreservação. Eu acredito que o Joel não olha muito para si, ele sempre está olhando para o outro, e a gente vai ver isso quando a gente se aprofundar na personalidade dele, que no caso é agora. O tipo do enneagrama que eu enquadrei o Joel de uma forma carinhosa, né, que eu identifiquei o Joe para a gente poder fazer esse trabalho aqui, foi o tipo 4. Eu pesquisei bastante para ver a opinião das pessoas na internet, dos gringos, e o tipo que mais se... Como é que eu posso dizer? O tipo que ele mais se encontrou ali nas características, nas motivações, foi sim o tipo 4 do enneagrama. Para quem não conhece, o tipo 4 é o tipo considerado intenso e romântico, mas é óbvio que ele não é só isso. A asa dominante foi a asa do tipo 5, mas vamos por parte. O que é o tipo 4? O tipo 4, ele faz parte do centro emocional, ou seja, ele se preocupa com a autoimagem dele. Essa preocupação da autoimagem dele, ela é focada em uma pessoa específica. Por isso que eu expliquei primeiro o instinto, porque o Joe, ele não liga para o que o mundo pensa sobre ele, ele também nem liga o que ele pensa sobre si. Isso é bem interessante. Para ele, o que importa é que a outra pessoa vai pensar sobre ele, a pessoa que ele quer conquistar. Essa pessoa é importante que ela saiba e reconheça ele. Então, essa é a preocupação do centro dos emocionais. Eles se importam com a imagem que eles estão passando para o mundo. E o Joe se importa com a imagem que ele está passando para quem ele ama, para quem ele está obcecado. Muito bem, o tipo 4, ele é uma personalidade profunda, ele gosta de profundidade, eles são amantes de contos de fada no sentido de romances trágicos, porém, sabe aquela ideia de um namoro ou de uma fantasia de que existe uma pessoa perfeita que vai vir para me salvar? O tipo 4, ele quer isso para a vida dele, ele quer esse tipo de coisa, ele quer que alguém chegue para salvar ele. Aí você fala, mas o Joe é o contrário. Pois é, ele está colocando esse desejo no outro, é pro outro. Então ele começa a se ver como esse cavaleiro, como esse herói que vai chegar. Isso tem tudo a ver com a flecha de desenvolvimento dele, que é a flecha que vai pro tipo 1 do enneagrama, que é o perfeccionista, que é o reformador, que tem ideais altíssimos, uma moral inabalável. A gente vê muito isso nessa última temporada do Joe olhando para si como um cavaleiro, falando que vai consertar as coisas, que vai ser um homem melhor. Isso tem muito a ver com o tipo 1, cara. Por um momento eu pensei que ele era um tipo 1 durante todas essas temporadas, mas não é. São momentos, são picos, e esses picos, eles acontecem periodicamente ou raramente, depende da pessoa e do nível de desenvolvimento. Outra questão importante é o tanto que ele coloca o outro como prioridade. O tipo 4, ele se estressa no padrão 2 do enneagrama. O padrão 2, que também é um emocional, ele tem uma necessidade de cuidar do próximo. Pois é, essa necessidade de cuidar do próximo, ela vem com uma necessidade de reconhecimento. Então, o tipo 2, ele ajuda você, ou ajuda o grupo, e ele pensa, ok, essa pessoa está dando valor nisso que eu estou fazendo, né? Olha o que eu estou fazendo por você. Só que ele nunca vai falar isso. Vai ficar ali. Quando você olhar para ele e reconhecer o que ele está fazendo, é como se o ego dele fosse inflado. É como se o ego dele recebesse um amorzinho, se é que você me entende. Então, o Joel, ele está o tempo todo
querendo ser reconhecido pelo tanto que ele faz. E isso que é interessante, só que é um ponto de estresse. Ele não está evoluindo dessa forma, ele está se estressando. Essas atitudes que ele faz são atitudes de alguém que está lá embaixo, de alguém que está lá nos níveis de consciência mais baixos dentro do Enneagrama. Então, você pode ver esse tipo de coisa como algo positivo, mas não é. De fato, não é. Essa dificuldade dele de se enxergar, ela passa por toda a série, porque o Joe, ele age na escuridão, assim como um tipo 4 asa 5 faz. Ele tem essa questão com os livros, como a gente remete também a asa 5, mas 4 também ama muito ler literatura, romances trágicos geralmente. Então tem todo esse diferencial. Ele é um dos únicos caras que consegue consertar os livros mais incríveis, os mais velhos. Esse diferencial distancia ele do mundo normal, então ele se acha superior, ele se acha melhor do que os outros, coisas que o tipo 4 acaba fazendo naturalmente, porque o 4 se acha especial. Então ele vê esse especial que ele é, mas de uma forma meio estranha, certo? E ele quer dar isso para outra pessoa, porque ele acredita que ele seria o melhor para aquela pessoa, ele é quem pode ajudar aquela pessoa. Eu vou confessar para você, cara, eu pensei muito que ele era um tipo 2, só que esse diálogo interno do 1, do 2, do 5, que vão acontecendo, e do 4, obviamente, só me remete de que ele é sim um tipo 4. Apesar de que o tipo 4 você tem uma ideia de que eles são melancólicos, de que eles sempre se colocam para baixo, o que não deixa de ser uma verdade. O Joel tem a maneira dele de se colocar para baixo. O que me incomoda mesmo é que ele não fica tanto tempo no buraco. O Joel não tem um momento da série que eu me lembre, sinceramente, que mostra ele triste, que mostra ele profundamente angustiado em relação a alguma coisa. Uma coisa legal do Joel é que ele coloca as pessoas numa cela e conversa com elas. E ele tem medo que elas encontrem esse lado mais escuro dele. Esse lado escuro me remete muito ao tipo 1. O tipo 1 ele tem medo que as pessoas vejam a raiva que ele sente dentro de si, o quão inconformado que ele é com algumas situações. Então pode ser um estresse no tipo 1, isso realmente pode acontecer. Uma coisa que tem que ficar clara para você que ainda não conhece o Enneagrama é que a gente pode se estressar e evoluir numa flecha. É claro que tem uma tendência natural de você evoluir na sua flecha de desafio e você se estressar na sua flecha. Vamos imaginar aqui o seguinte: o 4 ele tem uma flecha, para ficar mais claro para você, o 4 ele tem uma flecha que leva ele diretamente para o 2. Não tem desafio nenhum, você vai direto para o 2. Isso acontece quando você está dormindo, quando você não está cuidando da sua saúde mental, quando você não está cuidando do seu físico, do seu emocional. Então você se estressa com facilidade no tipo 2, se você for um 4, claro. Porém, o 4 tem uma flecha de desafio para o tipo 1. É uma flecha que vai contra o 4, ou seja, você precisa batalhar para conquistar as virtudes do tipo 1. É possível sim, depois de muito estresse no ponto 2, a pessoa se estressar no ponto 1. E se ela se estressa no ponto 1, ela vai ficar com aquela raiva do tipo: ninguém percebe o que eu estou fazendo, então eu vou soltar isso neles, eu vou criticar eles de certa forma. O 4 por si só já critica muitas pessoas e o Joe tá fazendo isso o tempo todo na série. O tempo todo a cabeça dele tá lá analisando e criticando as pessoas de cima. E ele não tá analisando um ponto de vista intelectual, como assim faz o tipo 5. Ele tá analisando um contexto até que o todo, né? O todo daquela situação. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui nesse vídeo é que o Joel, ele tem essa personalidade, mas não quer dizer que todo mundo que é tipo 4 é assim. É óbvio que não quer dizer isso. Mas é interessante, cara, é interessante você olhar para os teus movimentos, para como que você está dirigindo a tua vida e se você está focando na coisa certa. Vai por mim, às vezes aquilo que é confortável, aquilo que a gente faz naturalmente, é um vício, é um padrão repetitivo. Então, tenta ver as coisas de uma outra forma. Se eu pudesse dar um conselho pro Joe, igual aquela psicóloga da série fez, seria provavelmente: ei, vamos começar a olhar mais para você? Que tal ficar um tempinho sem ficar obcecado por alguém? Que tal abaixar um pouco esse instinto sexual, evoluir a autopreservação? Essa ideia de que eu sou completo sozinho.
ela pode ser muito distinta para você, como ela é pro Joe, mas é sim uma possibilidade. As pessoas que ficam procurando tudo no outro têm essa grande facilidade de se frustrar com a vida. Ainda mais no tipo 4, cara, que idealiza, fantasia, vive uma vida com a pessoa dentro da mente dele e não é assim. Não é, a vida não é desse jeito. Então assim, começa a reparar se você está colocando toda a sua felicidade no outro. Talvez o motivo da sua tristeza hoje em dia seja que você está esperando que o outro te entregue algo que você deveria se entregar. Cara, o medo do Joe de se aceitar passa isso para todos os relacionamentos dele, cara. Ele tem medo que as pessoas vejam ele porque ele não se aceitou. Então você precisa ter esse tempo com você. Você precisa evoluir sua autopreservação. Quer uma dica? Uma dica de ouro para você que está aqui me acompanhando nesse vídeo, para você entender o que você pode fazer para melhorar a sua autopreservação. Passe tempo sozinho, desenvolva os hobbies, faça coisas sozinho, cara. Não se preocupa com a ideia do outro. Esquece um pouquinho o outro. Eu sei que isso é difícil de se imaginar, ainda mais se você for um emocional, porque você visa como que você vai ser reconhecido pelos outros, mas passar esse tempo sozinho vai te ajudar a entrar em contato com a sua verdadeira essência, com o que você quer. E outra coisa, se você é um tipo 4 do Enneagrama, uma coisa que te ajuda bastante a não ficar viajando, fantasiando, entrando nas profundidades dos seus sentimentos, é exercício e se voltar para o corpo. O 4 precisa de uma rotina e de uma disciplina para não cair nessas obsessões que ele tem. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você concorda ou discorda de mim a respeito do tipo do Joe, escreve aí a tua tese, o teu motivo, o que tu acha. Coloca aqui os pontos que eu falei errado, coloca aqui os pontos que você concorda comigo. Vamos conversar aqui nos comentários para eu entender melhor qual é a tua opinião sobre o Joe. E se você entende Enneagrama, escreve também como que você vê ele dentro do Enneagrama. Esse foi o vídeo, eu sou Arilson Rodrigues. Aqui dentro desse canal somos críticos cegos dessa vida. A gente olha essa vida criticando ela e ao mesmo tempo sabendo que estamos errados, mas não podemos deixar de viver. E é assim que a banda toca. Até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau.